Quem não estava aqui ontem? Uau, gente! Vocês perderam, gente. Mas que bom que vocês vieram hoje. Glória a Deus. Ontem, a gente está falando sobre esse tema, né? O roteiro perfeito. E a gente, para vocês que não estavam ontem, só para vocês se situarem, a gente estava falando que a nossa vida é como se fosse um filme, né? E a Priscila bem falou aqui, né, diversos tipos de filme, tem uns que são drama, outros aventura, comédia, romance, né? E ontem a gente conversou um pouco sobre isso, conectando Deus Pai ao roteirista, quem escreve a história, quem tem a caneta na mão, né? Jesus como o produtor é aquele que torna o roteiro possível, é ele que executa o que tem que ser feito, né? Ele que contrata os atores, ele contrata o diretor, é muito lindo o paralelo que a gente fez. E o Espírito Santo é o diretor, ele que dá o tom, dá a direção, como você vai fazer, ele nos ensina todas as coisas, e a gente foi fazendo essa conexão de acordo com o que a palavra de Deus diz. E ontem nós falamos um pouco, se Deus está realmente dirigindo a nossa vida, se o Espírito Santo está dirigindo, se nós estamos seguindo o roteiro de Deus, ou se a gente está escrevendo o nosso próprio roteiro e às vezes desprezando aquilo que Deus escreveu para a gente. A gente falou um pouco da gente como mães, esposas, dona de casas, né? Porque às vezes esse roteiro ninguém quer viver. Esse roteiro é muito pobrinho, né? A gente quer brilhar na vida, né? E na verdade esse roteiro que realmente é importante, porque todos nós começamos nesse contexto de lar. E hoje a gente quer seguir em frente, observando essa perspectiva de Deus como roteirista, Jesus como produtor, e o Espírito Santo como diretor, na nossa vida fora de casa, na nossa vida como profissionais, na nossa vida como amigas, né? Pessoas que se relacionam, também envolve os relacionamentos de dentro de casa, mas agora a gente vai abranger um pouco mais isso. Abra sua Bíblia comigo. Em Juízes, capítulo 4, e nós vamos ter uma leitura extensa, mas é importante a gente entender o contexto. Juízes 4. Juízes, gente, é um dos livros mais tristes da Bíblia, na minha perspectiva, né? Nem Lamentações de Jeremias, é porque Juízes a gente vê muito daquilo que a gente vive. Depois que Josué morreu, não tinha um líder para o povo. Então Deus levantava juízes que ocupavam por um tempo, né, como se fosse o sistema presidencial hoje, ocupava por um tempo o lugar de julgar as causas do povo. Era uma liderança sobre o povo, os juízes. Aí o que acontecia? Os juízes, o povo obedecia a Deus, Deus abençoava o povo, Deus prosperava o povo. Tempos fáceis produzem homens difíceis. Então, às vezes, a pessoa já ia se acostumando ali com a bênção de Deus, daqui a pouco já estava se comprometendo com outros deuses, e já ia se afastando de Deus, dando as costas para a lei de Deus, e aí Deus, então, entregava esse povo para ser oprimido pelos seus inimigos. Aí, esse povo, quando a coisa começava a ferver para o lado deles, como é bem com a gente, né? Eles se voltavam para Deus, se arrependiam dos seus pecados, reconheciam os seus pecados, e Deus, então, os livrava das mãos dos inimigos. E por que é triste, Helena? Porque isso se repetiu o livro inteiro. O povo não aprendia. Se desviava de Deus, os inimigos avançavam sobre eles, eles eram oprimidos. Passavam fome, necessidade, aí se lembravam de Deus, se voltavam para Deus, se arrependiam dos pecados, pediam perdão para Deus, Deus perdoava, Deus começava a abençoar o povo de novo, e o povo se desviava de novo. Deus tem misericórdia do Brasil. Que a gente se volte para Deus, que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente não volte atrás em tempos fáceis. E aqui nós estamos nesse contexto, então. Débora foi a juíza, a única juíza que Deus levantou para Israel. Quem fala que a Bíblia é um livro machista, na verdade é porque não conhece.
né? O machismo, a discriminação da mulher, a opressão da mulher, veio mais, gente, pelo veio do ensino grego, dos filósofos, né? Depois estudem um pouco, né? O que Platão falava sobre as mulheres, o que Sócrates falava sobre as mulheres, e aí a gente entende por que é uma cultura opressiva da mulher. Não veio nada da Bíblia, veio da filosofia grega, ok? Que foi passando para o Império Romano e que atingiu a gente aqui até hoje, atingiu inclusive o povo de Israel que vivia sob o jugo do Império Romano. Muito bem. Então Deus levanta Débora, não porque faltava homem, porque ela era casada com Lapidote. Então Deus levanta Débora, porque Deus queria levantar Débora, porque Deus confiava em Débora como sua profetisa. E o juiz, para o povo, representava a voz de Deus para o povo. Ok? Vamos lá. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. O que são esses 900 carros de ferro, gente? Era uma tecnologia indestrutível, é como se o exército de Jabim tivesse armas que fossem indestrutíveis para vencer. Qualquer exército não poderia vencer os carros de ferro, entendeu? Porque dava vantagem para o exército de Jabim. Então o povo não conseguia vencer, porque não desfrutava disso, né, desse poderio bélico que eram os 400 carros de ferro, os 900 carros de ferro. Então, durante 20 anos, Jabim estava ali, oprimindo o povo, e o exército por si só não podia vencer. Então, quando você imagina oprimindo o povo, pensa em toda sorte de opressão. Abuso de todas as formas. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Olha que palavra poderosa que Deus dá para Baraque, comandante do exército de Israel. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. Olha o estado que os homens estavam nesse contexto aqui. O comandante do exército estava querendo esconder debaixo da saia de uma mulher, né? Vamos lá. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Olha que interessante isso aqui. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo estava com ele, de Arosete-Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé.
Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Então entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ela atravessa a cabeça dele e vai até a terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Esse texto, gente, ele tem mais coisas aqui do que a gente possa imaginar. E eu quero situar vocês em algumas coisas. Esses 900 Deus já tinha prometido que ia dar vitória. Deus já tinha liberado a palavra na boca de Débora, que ia dar vitória para o povo de Israel, que era para Sísera levantar os homens e ir. E quando a gente vai estudando mais a história, a gente vê que o rio Quisson transbordou, virou um lamaçal, e os carros de ferro ficaram agarrados na lama, ou seja, a mão de Deus favoreceu o ambiente e igualou a batalha. Agora não tinha mais os carros de guerra, agora eles iam se enfrentar com a espada em espada. Então Deus estava operando. Mas Baraque duvidou e Débora falou assim, ele se escondeu atrás de Débora e Débora falou assim: porque você está escondendo atrás de mim, Deus vai entregar a vitória, que ele daria na sua mão, ele vai entregar na mão de uma mulher. E aí surge essa mulher espetacular, casca grossa. Já era braba, gente. Porque pensa comigo na força de você encravar uma estaca num crânio. Quando vai abrir uma cabeça, tem que passar a serra, não é, Paulinha? Pois é, gente, o negócio não é fácil não, né? E a mulher foi lá, ó, na estaca. E eu fico pensando, Jael não era daquele povo, Jael não era do povo de Israel. Éber, o queneu, vivia em paz com Jabim, o rei cananeu, tipo assim, né? Tenho nada com isso, problema de vocês aí, vocês se resolvam. Mas não é essa posição que Jael ocupou. Ela olhou para aquele roteiro, onde o povo estava sendo oprimido porque fugiu do roteiro de Deus, porque desprezou o roteiro de Deus, e era o inimigo que estava ditando como eles iam viver a vida debaixo de opressão. Ela estava assistindo aquilo há 20 anos, a gente tinha 20 anos que isso estava acontecendo. Eu não sei se Jael estava desde o princípio desses 20 anos, mas ela estava vendo o que Canaã fazia com Israel, o que Jabim fazia com o povo de Israel, contra Débora, contra Baraque. E ela se posicionou. Às vezes a gente pensa que as coisas não têm nada a ver com a gente gosta de viver a nossa vida do nosso jeito, e às vezes a gente até é um agente secreto lá no nosso trabalho, na faculdade onde a gente estuda. A gente pensa assim: nossa, eu tenho que fazer essa dureza de vir para essa universidade, que está todo mundo sendo doutrinado, mas eu preciso desse diploma, eu preciso desse curso. Ai, Deus me fortaleça. Muita gente quer largar a faculdade no meio, porque fala: não aguento mais, que povo doido, que povo noiado, que povo radical. Eu só quero aprender a minha matéria, eu só quero aprender a minha profissão, ganhar habilidade para ela. Eu tenho que aturar esse tanto de doido, do professor até o faxineiro, é todo mundo pirado.
E aí você não gosta daquele ambiente. E a nossa tendência natural é querer nos retirar de ambientes onde nós encontramos pessoas que pensam diferente da gente. Mas essa é a vontade de Deus? Esse é o roteiro de Deus? Gente, a bagunça está aí porque o povo de Deus se retirou dos ambientes onde ele devia influenciar. Ele não quis lutar a batalha da oração, do exemplo, do testemunho, do acolhimento. Então, a gente deixou que outras pessoas levantassem bandeiras que nós, como cristãos, deveríamos levantar. Nós deveríamos ser vistos como as pessoas que mais acolhem minorias. Porque foi assim que nós fomos acolhidos pelo Senhor. Mas algumas causas são sequestradas pelo mundo e se levantam muitas bandeiras que parecem justiça, mas não são. Ou são uma justiça parcial. Ninguém é mais justo do que o Senhor. Ninguém pode fazer justiça como o Senhor. E nós deveríamos ser canais para que essa justiça seja feita. Canais de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, de perdão, de acolhimento, de enxergar a necessidade do outro. E é exatamente isso que Jael fez. Ela estava vendo um povo debaixo de uma opressão. E embora ela fosse amiga do opressor, ela não fugiu à sua responsabilidade de intervir com justiça na hora que a justiça tinha que ser executada. Gente, se Císera escapa, ele ia reunir um novo exército, ele ia refazer as suas forças, porque ele era uma voz de comando. E ele vinha de novo. Você vê que a batalha ela foi ganha, mas assim, não foi uma coisa de uma vez. Venceram uma batalha, depois outras batalhas aconteceram para que o exército de Jabim sucumbisse. Então não foi uma coisa fácil. E Deus estava com eles. Imagina se Císera escapasse. Císera era a peça fundamental para arregimentar nova gente, para levantar mais força contra Israel. Então ele tinha que ser destruído. Mas Deus contou com uma estrangeira. Deus contou com uma estrangeira que não se negou a interromper a injustiça, e mais do que isso, ela usou as armas que ela tinha. Ela não foi contra Císera com espada. Se tivesse ido com a espada, ela ia rodar. Porque espada era a arma que Císera dominava. Mas por que ela dominava martelo e estaca? Porque ela vivia em tendas. E para você esticar a tenda, você tem que puxar a corda, estica a tenda e crava o martelo para você fixar. Então, era uma coisa que era normal para ela. Estava na mão dela. Ela dominava a estaca e o martelo como ninguém, porque ela morava em tendas, armava tendas. Os queneus eram pessoas nômades, então eles estavam sempre fazendo isso. Deus nos deu estacas e martelos. E Ele escreveu um roteiro para o seu povo, para que a gente intervisse com justiça por onde a gente caminhar. Para a gente lutar pelo que é certo, e não apenas lutar pelo que é certo, mas executar o que é certo, quando está todo mundo fazendo o que é errado. Gente, a corrupção do Brasil é uma coisa entranhada na nossa história, desde o descobrimento. A coisa já vem, sabe? Há séculos. Agora, não pense vocês que a corrupção é privilégio dos poderosos. Ela está aqui no nosso dia a dia. Privilégio, né, gente? Ela está aqui no nosso dia a dia. Quando você acha que, para justificar, às vezes, a sua falta, você pode roubar a luz do vizinho. Quando você pode pegar o Wi-Fi do vizinho. Quando você fura uma fila enorme, que todo mundo está esperando, mas você encontra o seu amigo na padaria e passa na frente da fila. E a gente quer que o Brasil seja transformado? Primeiro começa no micro, depois vai se estendendo para o macro. E outra, nós somos mulheres, nós educamos a próxima geração. E as crianças e os adolescentes reproduzem o que eles veem em casa. Você vê menino cuspindo no chão, ele viu isso em algum lugar. Você viu menino jogando lixo pela janela, ele viu isso em algum lugar. E a gente se conforma com isso.
Gente, o lugar que a gente passa deveria sofrer o efeito da nossa presença. Nenhum banheiro que eu entrar vai ficar do mesmo jeito se ele estiver bagunçado. Na hora que eu sair, a pessoa que vai olhar na minha cara vai achar um banheiro limpo. Porque eu tenho isso dentro de mim. Se eu sou crente, onde eu passo tem que ser um ambiente melhor. Tem que ser um ambiente de acolhimento, um ambiente de compreensão, um ambiente de perdão e um ambiente de limpeza, de ordem. Às vezes vocês viram a Irna ensinando aqui como uma mãe para a gente. Que privilégio que a gente tem. Às vezes você pode pensar, que frescura. Frescura? É por isso que a sua casa está uma bagunça, minha linda. Não é frescura. Porque o amor é o que o amor faz, não é o que o amor fala. O amor é prático. E quando você põe uma mesa, os seus filhos pensam, poxa, a mamãe... Eu vi que tinha alguma coisa errada na minha casa, quando os meninos estavam assim... A Clara devia ter uns 10 anos, então a Sofia tinha 2. E eu me lembro que eles chegaram da escola e eu fui intencional em fazer uma mesa bonita para eles. Eu comecei a entender e ser ensinada nessa perspectiva. Então eu pus guardanapo de pano, eu pus suplá, eu pus o garfo, como é que é o garfo? Eu sei que eu pus certo, mas o dia que eu já esqueci. Pus tudo direitinho, né? E aí, quando eles entraram do colégio, os 4 chegavam juntos, eles entraram, a Clarinha falou assim, quem vem aqui? Eu falei assim, olha aí, ó, o erro está aí, ó. Aí eu falei assim, vocês são especiais. Foi nesse tempo que quem me acompanha aí, né, viu eu falando, por que você põe o copo de requeijão para sua família e a louça de cristal para o visitante? E não tem nenhum problema com o copo de requeijão, se é o que você tem. Use o copo de requeijão da melhor maneira, minha linda. Esse não é o problema é guardar o que é bom para quem não vai carregar a alça do seu caixão, para quem não vai cuidar de você se você ficar doente. Quem assiste a gente nos momentos mais difíceis é família. Por mais pau que a gente quebre, gente, é família. E família tem quebra-pau. Mas a lindeza da família é o seguinte: uma família saudável não é uma família que não tem problema, que não tem desafio. Uma família saudável é a família que resolve as suas questões, que senta, que perdoa, que pede perdão, que sabe a hora de se calar porque os ânimos estão se alterando. A gente vai aprendendo a lidar com os nossos desafios e não apenas nos conformando que é assim mesmo, cada um cuida de si. E eu comecei a ver que fazer a mesa gerou um impacto na vida dos meus filhos. Parece uma coisa boba, mas não é. Não despreze o que você faz intencionalmente para glorificar a Deus e nutrir os seus filhos emocionalmente. Crie o ambiente, a atmosfera de paz na sua casa. E eu lembro que eu comecei a repetir isso, até que isso fosse internalizado neles. Hoje, se eu ponho a mesa de qualquer jeito, eles já falam, o que aconteceu? Quem fez a mesa? Eles já sabem que não fui eu que fiz a mesa. Quem fez a mesa hoje? Já sabe que não fui eu, porque mesmo que seja na simplicidade, eu gosto de tudo arrumadinho, o guardanapo de pano, o porta-guardanapo. E eu tenho alegria de fazer isso. E como já foi dito aqui, eu tenho uma cunhada que ela faz porta-guardanapo com rolo de papel toalha que acaba. Ela pega aquele centro do rolo, corta, encapa com tecido, põe pérola, fica uma coisa linda. Então a gente é indesculpável. Não é porque não tem dinheiro, é porque não é a prioridade. Então a gente tem que parar de dar desculpa para a nossa picaretagem. E eu estou ilustrando aqui com o problema da mesa, gente, mas essa picaretagem está nos nossos relacionamentos interpessoais. Não tem cuidado, não tem zelo. Era uma estrangeira e às vezes você se sente assim na sua universidade. Às vezes você se sente assim no seu trabalho, ninguém lá é crente. Às vezes você se sente assim até na sua família. Ninguém lá é crente, só eu. Às vezes Deus te salvou porque você era pior. Salvou primeiro, né? A gente tem que desistir, sabe, gente, da arrogância evangélica. É para carregar o rei no coração, não é para carregar o rei na barriga. E às vezes a gente faz isso, sabe? Eu sou evangélica. Eu não me sento na roda dos escarnecedores. Ah, desce daí, Santa Rona. Vai lá.
Você só vai influenciar as pessoas quando você sentar com elas. Jesus sentava com os pecadores, mas você acha que você é melhor do que Jesus. Quando o salmista fala, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele está falando, não se junte à zombaria dos ímpios contra o Senhor, contra quem piedade. E é o que o povo mais faz na internet. Tem um escândalo com o irmão, os crentes vão tudo lá falar, meter a boca no irmão. Que absurdo, todo mundo se sentindo melhor do que o irmão, porque o irmão caiu, você está de pé. Quem pensa está de pé, cuide para que não caia. Aí você se senta na mesa dos escarnecedores, você se senta com quem nem é crente para zombar o seu irmão. Ah, Helena, quem garante que é meu irmão? Nem você, nem eu. É o teste de DNA daquele grande dia que vai dizer quem é irmão e quem não é. Porque Jesus falou que só Ele separa o joio do trigo. Só Ele separa os bodes das ovelhas. Às vezes você pensa que é um bode, mas é uma pessoa que tem muitas dores, mas está tentando ser ovelha. E às vezes você pensa que é ovelha, mas é um lobo em pele de cordeiro. Deus conhece o coração, por isso só Ele julga. A gente julga entre o certo e o errado. Agora, quem conhece o coração do homem para julgar o homem é o Senhor. A gente discerne o que é certo e o que é errado, pelo poder do Espírito Santo em nós, e não porque a gente sabe tudo. A gente tem que entender, gente, se a gente está no mundo, tem um propósito. E o propósito de nós, aqui na terra, é sermos sal e sermos luz. Esse é o roteiro. O Senhor escreveu o roteiro para a sua igreja, de nós sermos sal e sermos luz. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, não estou falando da casa onde a gente se reúne, eu estou falando do grupo do qual nós fazemos parte em toda a terra. Quando a gente vê o credo apostólico, a gente vê: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? E a gente vai recitando o credo. É um documento, uma afirmação. Os credos nasceram numa época em que o gnosticismo estava entrando na igreja, um tanto de falsos ensinos estavam entrando na igreja, e o povo perdeu a noção do que cria. Então, cria que Jesus vem em carne? Não, Jesus não vem em carne. O gnosticismo estava mandando, tudo que era dessa terra era ruim, e tudo que era dito espiritual era bom. E um tanto de engano foi entrando com uma cara boa. Qualquer coincidência, né? E aí, eles começaram, então, a escrever o credo para lembrar o povo de que nós criamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. E aí, a declaração de que a gente crê mesmo. Aí, quando chega na parte, eu creio na Santa Igreja Católica. Não está falando da católica romana, gente. Está falando, catolicidade significa a igreja em toda a terra. A igreja católica é a igreja que se reúne em toda a terra. É aqueles que servem a Cristo em toda a terra. É aqueles que falam, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E por que está lá, eu creio na igreja? Porque a igreja do Senhor tem uma missão. A igreja do Senhor não está aqui a passeio, não, gente. A gente não está aqui para ser feliz, não. A gente está aqui para ser resposta, para ser sal, para ser luz. Ninguém come uma comida gostosa e fala, que sal. Eu nunca vi. Que sal, pode falar, que tempero maravilhoso, tudo bem, mas sal. Que sal maravilhoso. Agora, tira o sal para ver. Essa comida está sem sal. Todo mundo vai falar. Se falta o sal, faz falta. Mas se ele está, ele transforma, mas nem sempre é percebido. Então não é para parecer. Não é para ser justo aos olhos dos outros. Olha como é que eu sou boa. Não. Não é para parecer, é para ser. É para cumprir a sua missão. É para fazer diferença. Talvez as pessoas do povo de Israel nem conheciam Jael. Porque eles estavam mais para o lado de Jabim. Eles tinham aliança com Canaã. Certamente o povo de Israel, poucas pessoas deviam conhecer Éber e Jael, que viviam lá na tenda, perto do Monte Tabor. Mas na hora que ela teve que entrar em cena, uma mulher interrompeu, calou a voz do opressor. E ela usou aquilo que estava nas suas mãos e que ela manejava muito bem. O que Deus já colocou na sua mão?
Quais são as armas que você domina? A gentileza? A atenção? A gente não despreza isso. Não despreza, porque Deus usa as coisas mais surpreendentes para fazer a sua obra. O João tem o hábito de sempre abrir a porta do carro para mim. Ele abre a porta, ele fecha a porta, e se eu estou com pressa e saio antes do que ele fala, você não me esperou. E para a gente é uma coisa comum. E a gente às vezes pensa que o que é comum para a gente é comum para todo mundo, né? Mas não é. Aí eu comecei a ouvir com reincidência, os pastores às vezes que nos recebiam, iam nos buscar no aeroporto e tudo, falam assim, nossa, no último dia era a mesma coisa, eles falavam a mesma coisa. Ô pastor João, o senhor ensina em silêncio. Gostei de ver o jeito que você trata a sua esposa. Ou então falava assim, você me colocou comprometida, minha mulher viu você abrindo a porta para a sua, agora quer que eu abra também. Então não precisa de alarde. Você faz o que você tem que fazer, você usa a ferramenta que você tem que fazer na hora certa, e Deus vai fazer com isso o que Ele quiser. Então não fuja da sua trincheira de batalha, não. Vai cumprir o roteiro que Deus deixou para a igreja. O roteiro que Deus deixou para a igreja é nós sermos sal e sermos luz. E o Senhor Jesus já proveu tudo o que a gente precisa nessa produção. E o Espírito Santo, gente, Ele nos empodera com dons. Os dons que nós recebemos não é só a gente ficar rodando, caindo no poder, ou falando em línguas. Isso tudo é muito precioso, não estou ridicularizando de forma nenhuma. Em nome de Jesus, não me entenda mal. Mas o Senhor, além dos dons espirituais que Ele te deu, para a edificação do corpo, os dons espirituais foram dados para a edificação do corpo, não é para você se sentir a última bolacha do pacote, não. Muito pelo contrário, quanto mais dom você tem, mais a boca no pó você tem que pôr. Pois é. Quando você vê alguém, sabe, cheio de doma com o nariz empinado, ore por ele. Ore por ele. Fala mal não, ore. Agora, você tem uma habilidade, tem alguma coisa que você faz, que as pessoas reconhecem que você faz bem. Nossa, fulano, quando você aconselha, é tão bom. Nossa, Irna, quando eu chego na sua casa, eu olho para a mesa, eu vejo a sua paciência em me ouvir, em me orientar. Ela está sendo uma agente de transformação com aquilo que Deus pôs na mão dela. Às vezes é tudo que a gente precisa, chegar num ambiente acolhedor, onde você pode baixar as armas e rasgar o seu coração, porque você sabe que aquela casa, aquela mesa vai te acolher, vai orar por você. Você sabe fazer bolo? Você pode sustentar missionários no campo, fazendo bolo e vendendo na igreja. Você pode levar para sua vizinha, que te deseja todo o mal do mundo, que matou seu cachorro envenenado. Eu estou contando isso, gente, porque minha mãe tinha um husky siberiano, o Pepe. O husky siberiano não late, mas ele uiva, igual um lobo, né? Então, quando minha mãe saía para caminhar, o Pepe ia para o portão e ficava... E ele fazia isso assim por uns 10 minutos, depois se conformava que a mamãe não voltava e esperava ela até voltar. Esse era o trabalho que o Pepe dava. Ele não latia, ele uivava e só quando a minha mãe saía. E quando a mamãe chegou da caminhada, o Pepe não veio recebê-la como sempre. E quando ela chegou, o Pepe estava sangrando pela boca e tinha um pedaço de carne. E ela logo entendeu o que tinha acontecido. E o Pepe era o companheiro da mamãe. Nós todos já estávamos casados. O Pepe, na verdade, era do meu irmão, que acabou ficando para minha mãe, porque o Pepe escolheu a mamãe como dona. Então, tinha uma ligação de afeto. E eu lembro da mamãe ligando para contar que o Pepe tinha morrido. Como ela sofreu. Mas a mamãe não se deixou corroer pelo ódio.
Porque nós nascemos para perdoar, meus irmãos, e para ser luz. Não para sucumbir às trevas. As trevas sempre vão se opor, sempre vão se impor. E elas vão parecer, às vezes, escuras demais. Mas eu quero te dizer, se você acende um palitinho de fósforo, a treva já não é mais treva. Você já enxerga o palito de fósforo a longa distância, quebrando a escuridão. Então, não menospreza uma pequena luz. Tinha uma célula que funcionava na casa da mamãe, e passado alguns meses, a filha dessa vizinha adoeceu, e ela trouxe o pedido de oração para a célula. E a mamãe, vamos orar. E a célula começou a orar por essa menina, e essa menina se recuperou. A partir dali, a mamãe desenvolveu uma amizade com aquela vizinha. Uma amizade cuidadora. Ela nunca confessou o que ela fez. Não precisava. A gente já sabia. Mas o lindo é que o mal não venceu. E nessa relação das duas, mamãe teve muitas oportunidades de falar do amor de Deus para ela. De orar com ela. De orar por ela. Deixou uma marca. Daqui a pouco chegou a notícia. A amiga da mamãe, de 49, acho que ela tinha 49, sofreu um AVC. Estava internada. Totalmente inconsciente. 2 dias depois ela faleceu. E se a minha mãe tivesse perdido a oportunidade de perdoar e de levar Jesus, orando pela filha dela, e depois elas faziam coisas gostosas, levavam uma para a outra. Coisa linda, coisa de Deus. É isso que Deus espera de nós, minhas queridas. Que a gente seja resposta e não lenha para fazer o circo pegar fogo. Deus quer fazer de nós pacificadoras. Deus quer fazer de nós mulheres que têm uma palavra de sabedoria. E se você ainda não tem, se essa não é a sua habilidade, porque às vezes eu sou trabalhada na ira, eu quero dar uma pesada no peito do outro, entendeu? Eu tenho que vigiar para não ficar orando, Senhor, salva e promove. Então, quando você não tem nada para dizer, fica caladinha. Abre a boca, não. Fica caladinha. Você já pecou, mas aí é só entre você e Deus. Quando você abre a boca, o estrago é muito maior. Então, eu quero te falar, em nome de Jesus, seja promotora da paz, da alegria, da leveza. Que onde você chegar, seja na sua casa, no seu trabalho, na escola onde você estuda, na associação que você faz parte no bairro, que você chegou a fulano, a equilibrada, a sensata, a amorosa, aquela que parece com Jesus. Oh, gente, um dos maiores abraços de Jesus que eu já ganhei, cuidados de Jesus que eu já ganhei, veio através de hoje um pastor que foi meu aluno no CTMDT, que era o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Eu fui professora lá, e o Adriano estudava lá. O Adriano, um carioca, cheio de conversa, animado, alegre, uma graça. Mal eu imaginaria que em 2023 o João ia descobrir um câncer. E nós, debaixo do impacto dessa doença, o João tinha acabado de fazer a cirurgia para a remoção dos tumores. E quem chegou lá em casa? Adriano. Chegou com aquela alegria peculiar dele. E falou, e aí, gente, tudo bem com vocês? Eu vim fazer comida para vocês. Quem der cuscuzeira, Helena? Eu falei, não tem cuscuzeira. Vou ali comprar. Saiu, comprou a cuscuzeira. Comprou todos os ingredientes e fez aquele cuscuz maravilhoso. É um que tem linguiça, bacon. É o melhor. Como é que chama? O trem bom, gente. E aí ele fez aquela delícia de comida. Ele foi para a cozinha, ele preparou tudo. Depois ele se assentou à mesa, matou a gente de rir. A gente estava fragilizado pela dor, pela dúvida.
O João ainda se recuperando, convalescendo da cirurgia. E foi um dia lindo, um dia leve. E eu falo que foi o dia que Jesus cozinhou para mim. Porque, gente, era mais do que o Adriano. Era o refrigério de Deus num dia difícil. O amor é o que o amor faz. O nosso roteiro está escrito: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. E ninguém pode esconder a luz. Eles podem fechar as igrejas, eles podem prender os pastores, eles podem assassinar os nossos irmãos, mas ninguém apaga a luz de um parecido com Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está fazendo, como você é dentro da sua casa, para a sua família que não é crente, para aqueles seus parentes que ainda não são crentes. Se você era uma boa mãe, seja melhor. Se você era uma boa esposa, ainda melhor. Se você era uma boa nora, ainda melhor. Porque agora Jesus está e Ele te capacita. Ele já providenciou tudo o que você precisa para ser parecida com Ele. Gente, o Espírito Santo nos foi dado para forjar no nosso caráter o caráter de Cristo. O problema é que, como a gente disse ontem, a gente afasta para lá o diretor e a gente quer fazer a cena do nosso jeito. A gente ignora o roteiro e a gente faz os improvisos, que às vezes mata a fala. Entra no roteiro de Deus, entra no propósito de Deus, chama o Espírito Santo para te dirigir, para te ensinar. Ô Senhor, eu não sei ser doce, me ensina. O Senhor é manso e humilde de coração. Eu quero aprender do Senhor, me ensina. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, a gente pensa assim: essa mulher é impossível. Ninguém consegue sim. Porque o Espírito Santo trabalha em nós e faz de nós mulheres mais capacitadas a fazer o melhor. A gente se acostumou a ser medíocre. Quem que é medíocre? Quem faz a média, o que todo mundo faz, é na média. E o Senhor nos chamou para vivermos uma vida de excelência. Santidade é isso, excelência. E nós não trabalhamos sozinhas, graças a Deus. Mas o Espírito que está em nós nos aperfeiçoa. Até o último dia Ele vai nos aperfeiçoar. Mas você tem que entrar debaixo dessa direção, gente. Você tem que ler o roteiro. E você tem que virar uma Jael do nosso tempo. Quando o inimigo vier à sua porta, quando você tiver a oportunidade, eu não estou falando de homens não, gente, que o nosso verdadeiro inimigo não é de carne e sangue. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Discirna o seu verdadeiro inimigo. Discirna quem é Císera na sua vida. Helena, mas eu não posso matar o diabo. Pode. Você pode matar quando você responde como Jesus responderia. Quando você vive a vida como Jesus viveria. Quando você reage como Ele reagiria. Isso desestrutura as trevas. Puxa o tapete de Satanás. Não é a gente marchar na igreja, o poeirão sobe, ato profético, chega da porta para fora, já está xingando o menino, respondendo o marido, brigando com a amiga, sendo o cão no seu trabalho, chegando atrasada, mandando um amigo bater o cartão, levando a caneta. Ah, mas a empresa é rica, mas a caneta não é sua, querido. Fica com o que é seu. Essas pequenas coisas que a gente abre oportunidade para o inimigo das nossas almas nos acusar. Feche as brechas. Volte para o roteiro original. Viva em santidade. Não sendo santarrona, mas sendo parecida com Jesus. Fazendo a diferença por onde você passar. Que as pessoas sintam falta de você quando você se ausentar, exatamente quando elas sentem quando falta o sal na comida. E que a sua luz, mesmo que pequenina, mude o ambiente, quebre a escuridão. Às vezes só o fato de você orar pelos seus colegas de trabalho, pelo seu patrão difícil, pelo seu professor que te persegue.
Às vezes só o fato de você dobrar o joelho todos os dias antes de sair para o seu destino vai mudar o ambiente, vai mudar a vida dele. Até salvação pode chegar à vida dele pela sua intercessão. Não menospreze as armas que você tem. Jael podia ter olhado para o martelo, para a estaca e falar assim: o que eu vou fazer com isso? Isso é só para esticar a tenda. Não menospreze a oração. Não menospreze a gentileza. Helena, mas eu vou ser falsa? Porque eu estou com ele por aqui, ó. Não, você não vai ser falsa. Você vai escolher, você vai decidir ser intencionalmente gentil, porque é isso que o seu mestre faria. Você não é dominada pelo seu sentimento. Se você for dominada pelo seu sentimento, minha linda, você será destruída. Você pode sentir. Não tem nada de errado sentir. Mas você não é controlada por aquilo que você sente. Você é dirigida pelo Espírito Santo. Então você não vai sucumbir à sua vontade imediata. Você vai submeter a sua vontade à direção do Espírito. É muito diferente quando nós somos dominadas pelos nossos desejos, nossas vontades, nossos achismos, nossas opiniões. E quando a gente coloca isso tudo que a gente tem e deixa o Espírito Santo controlar, o Senhor não vai mudar a sua personalidade. A sua personalidade faz parte do plano dele para você. Mas ele não te deu muitas palavras para você fofocar e fomentar a desordem. Ele te deu muitas palavras para você ser abençoadora, para você profetizar vida, para você trazer esperança, ensino, consolo. Foi para isso que ele te deu muitas palavras. Nós precisamos de deixar que o Espírito Santo governe o nosso temperamento. E pare de dar desculpa. É porque eu sou colérica. Você é uma colérica que nasceu de novo. Então você vai direcionar toda essa sua ira para ter gana para lutar pelas coisas certas e não para maltratar os outros. Vamos orar? Feche os seus olhos. Imagina Jael. Eu imagino Jael, na minha imaginação, ela é uma moça. A Bíblia não menciona que ela tinha filhos. Ela estava sozinha na tenda. Eu imagino ela uma mulher jovem, forte, porque ela teve um feito. Apesar de eu crer que a mão de Deus estava sobre a mão de Jael, para executar juízo sobre Sísera, ela foi muito corajosa, intencional. Ela não vociferou, ela não ameaçou, ela foi lá e executou. A gente tem que falar menos, meninas, e viver mais o que a gente prega. Mais vida nas palavras. O Senhor quer transparecer em nós, de boca fechada, que as pessoas saibam que você tem algo diferente, sem precisar de palavras. E para isso você precisa se achegar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã preciosa, onde nós aprendemos que a intencionalidade cria o ambiente, cria a atmosfera para a transformação de vidas que o Senhor coloca no nosso caminho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz de pequenas sementes florestas inteiras. Obrigada porque para o Senhor não há semente pequena. Obrigada porque o Senhor pode usar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para o bem, para a vida, para a justiça, para a paz, para a ordem, para o alívio nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa casa, na nossa família estendida, Senhor. Os pais, os primos, os tios,
que eles vejam a vida do Senhor e a transformação que o Senhor está efetuando em nós, e que isso impacte a vida deles. Senhor, nós não queremos ter um discurso divorciado das atitudes. Queremos que as nossas atitudes sejam um reflexo daquilo que nós falamos com a nossa boca. Que a honestidade, a integridade, a simplicidade façam parte do nosso caráter, como são partes inerentes do Senhor. Ensina-nos, Jesus, a sermos mansas e humildes de coração, para que a gente encontre descanso para as nossas almas. Levanta mulheres aqui, Senhor, que transformam ambientes e que mudem o rumo da história, como Jael mudou o destino de Israel. Que o Senhor nos coloque na hora certa, no lugar certo, com a ferramenta certa, para interrompermos a injustiça, o abuso e tudo aquilo que o Senhor despreza e condena. Que a gente discirna o nosso verdadeiro adversário e que a gente use as nossas armas espirituais, porque guerras espirituais são vencidas com armas espirituais, e que essas armas tomem veículo nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, na maneira como a gente trata o nosso próximo. Nós pedimos que o Senhor faça isso por nós, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Que essa palavra seja gravada no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos lembre, Senhor, desse desafio que temos todos os dias de seguir o roteiro. E que sejamos realmente sal e luz no tempo que o Senhor nos deu para viver, dentro ou fora de casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.